A gente muda de assunto para trazer novidades sobre o G7, onde o presidente Lula cumpre a agenda de reuniões bilaterais e participa de encontros com líderes internacionais. Entre os destaques está a expectativa de uma possível reunião entre Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que solicitou um encontro durante a cúpula, ainda sem confirmação oficial. No campo econômico, o governo brasileiro também avançou em discussões com a União Europeia sobre restrições à carne brasileira, em um diálogo conduzido por canais diplomáticos abertos durante o evento. A agenda ainda inclui discussões sobre proteção do comércio internacional e críticas ao protecionismo, além de defesa da soberania dos países em meio aos debates globais. E no encontro, Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegaram a estar ali no mesmo evento, mas sem registro de reunião bilateral até o momento. Quem conta os detalhes é o colunista Igor Gadelha, que está lá em Evian, está acompanhando todos os detalhes, todos os bastidores da cúpula do G7. Eu já quero falar com o Gadelha. Gadelha, está rendendo essa cúpula do G7 para o presidente Lula, em muitos frutos. Conta para a gente, por favor. Primeiro, boa tarde a você, Neila. Bom dia, né, ainda para vocês. Boa tarde já aqui para a gente. Olha, Neila, só uma atualização. Eu falo nesse momento aqui de Genebra, da residência oficial da missão do Brasil aqui em Genebra. As atividades do G7 já acabaram e o presidente Lula está vindo nesse momento aqui para esse local onde eu estou, na residência oficial da missão do Brasil aqui em Genebra, onde ele vai ter uma reunião com o secretário-geral da Interpol, que é o Valdeci, que é um delegado da Polícia Federal. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, também já está aqui esperando o presidente Lula para participar dessa reunião de Lula com o chefe da Interpol. E mais uma atualização também, Neila. A reunião bilateral entre o presidente Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também aconteceu. Foi praticamente o último compromisso do presidente Lula lá em Evian-le-Bain. O Lula está vindo de Evian-le-Bain até Genebra. São cidades aí, são em países diferentes, mas são distantes cerca de 45 quilômetros. Agora vocês veem a imagem aí, que está mostrando aqui do lado, da chegada do secretário-geral da Interpol, junto com, logo atrás ali, subindo a escada, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, chegando para essa reunião aqui na residência oficial da embaixada. O presidente Lula pode chegar a qualquer momento, por isso que eu dei uma olhadinha aqui para ver se era ele ou não. Pois bem, o presidente Lula, um dos últimos compromissos dele lá no G7 foi uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Esse encontro durou cerca de 50 minutos. O Zelensky postou nas redes sociais sobre esse encontro, disse que apresentou para o presidente Lula toda a situação, tudo que a Rússia, né, vem fazendo ainda lá, né, os dois países estão em guerra aí há 4 anos, mais de 4 anos, então teve essa reunião. Até o momento, o governo brasileiro não divulgou informações oficiais sobre esse encontro. Tudo que a gente tem é sobre apurações que a gente teve, né, que foi os dois, o ministro Mauro Vieira estava acompanhando o presidente, e esse encontro entre os dois aconteceu lá em Evian, agora há pouco, né, lá no hotel onde está acontecendo a cúpula do G7. Vocês veem aí nesse momento uma foto da reunião entre Lula e Zelensky. Esse encontro foi pedido, segundo o governo brasileiro, pelo Zelensky. Foi feito, inclusive, o pedido por meio da embaixada da Ucrânia aí em Brasília, fez, e o governo Lula aceitou, né? O presidente Lula aceitou esse encontro. Um dia antes do encontro, ontem, na terça-feira, o chanceler brasileiro Mauro Vieira já tinha estado com o chanceler da Ucrânia, justamente para preparar esse encontro entre Lula e Volodymyr Zelensky, que teve como principal pauta esse conflito na Ucrânia. Lembrando que aqui no G7, Neila, a gente mesmo noticiou, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contou que quando estava se reunindo ali numa reunião bilateral com o Macron, Emmanuel Macron, ele disse que no domingo, antes de vir aqui para o G7, o Trump contou que teve uma conversa telefônica com o Vladimir Putin, presidente da Rússia, e também com o Zelensky. Ele disse que tinham sido ótimas conversas e que os dois estavam abertos para um possível acordo para encerrar esse conflito que já chega aí há 4 anos, e o presidente Lula também conversou sobre esse assunto com o Zelensky. Além do Zelensky, o presidente Lula teve mais uma reunião bilateral hoje, nessa quarta-feira, foi com o presidente do Egito, o general Sassi, que governa o Egito ali de forma autocrática desde 2014. Então foram 2 reuniões bilaterais. O presidente Lula também teve um discurso numa sessão sobre parcerias estratégicas. A expectativa era de que o presidente falasse nesse discurso, criticasse ali novamente o protecionismo, defendesse reforma nos organismos internacionais, e o presidente Lula também teve um almoço
com os outros líderes do bloco e com CEOs de empresas de inteligência artificial. Gadelha, ontem também, se eu não me engano, houve um breve encontro, na verdade não é nem encontro, Donald Trump e o presidente Lula passaram um do lado do outro, mas não chegaram a conversar. Então, a gente aqui ficou, né, nessa expectativa de que poderia haver um encontro dos dois de forma ali descontraída, mas nem isso aconteceu, né? Não houve um encontro formal e muito menos informal. Na verdade, Neila, a gente pode dizer que houve um encontro informal. Os dois se cruzaram ali durante um evento social da cúpula do G7. O que aconteceu? À noite, quando terminou a reunião, né, terminaram todas aquelas sessões, o presidente francês, Emmanuel Macron, e a Brigitte Macron, primeira-dama francesa, eles fizeram ali aos líderes que estão presentes um evento social. Né? Teve a apresentação de um coral musical ali, de um concerto, na verdade, de um concerto com um coral para os líderes e depois seguido de um jantar. Então, entre esse coral e o jantar, o presidente Lula e o presidente Donald Trump se cruzaram e aí sim eles se cumprimentaram. Segundo fontes do governo brasileiro, foi um cumprimento rápido entre os dois, eles não chegaram a conversar muito, né? Não teve uma reunião formal, bilateral, discutindo pautas e tudo mais. Então, houve esse cumprimento entre os dois, mas não houve aí nenhuma conversa mais aprofundada entre Lula e Donald Trump. Eles passaram aí 3 dias praticamente juntos, né? Desde segunda-feira eles estavam no mesmo hotel, segunda-feira, na terça tiveram reuniões juntas, ontem participaram dessa foto de família, né? E tinha sido engraçado porque a gente noticiou, vocês veem a imagem do lado dessa foto de família, o Lula, ele chega para a foto de família, o Trump já estava, aí o Lula cumprimenta o Antônio Costa, que é presidente do Conselho Europeu, e depois ele cumprimenta o primeiro-ministro da Inglaterra, depois cumprimenta o presidente do Egito, e aí o Trump estava do lado do presidente do Egito. E aí, mas na hora que o Lula ia poder falar com o Trump estava conversando com o presidente da Coreia do Sul. Aí o Lula dá essa volta e vai ali para o outro lado, se posicionando para a foto. No final da foto, o Trump passa perto do Lula, né? Mas aí o Lula é que estava conversando com a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Gadelha, tem matéria na sua coluna falando sobre a bajulação a Donald Trump e que essa bajulação incomodou auxiliares do presidente Lula. Conta pra gente esse bastidor. Vamos lá, Neila, é o seguinte, o Donald Trump foi uma grande estrela, digamos assim, embora ele não tenha sido um anfitrião, ele foi bastante bajulado por todos os outros membros do G7. Desde que chegou, o Trump era sempre um dos líderes mais procurados ali para conversar, né, dos outros líderes. O Trump ele foi citado nominalmente só em uma ação dos membros do G7. Geralmente, nesses encontros, eles terminam com uma declaração geopolítica, que é assinada pelos 7 membros do G7. Nessa declaração sobre geopolítica, é citado 3 vezes. Eles ressaltam, por exemplo, o acordo entre Estados Unidos e Irã e dizem que o acordo se deu graças à liderança de Donald Trump. Então, houve toda essa paparicação, digamos assim, em relação a Donald Trump nesse evento aqui da cúpula do G7, né? Inclusive ontem, durante uma das sessões do G7, o chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, ele foi lá até o Trump, levou uma blusa da seleção da Alemanha com o nome do Trump, para o Trump lá assinar, fazendo esse gesto. Vários líderes iam até o Trump, tudo isso aí numa bajulação ao Trump. Isso incomodou integrantes do governo brasileiro, acharam que não gostaram dessa bajulação excessiva ao Trump, né? O Lula, que em outros eventos internacionais era sempre, né, a grande estrela, dessa vez acabou sendo o Trump por essa bajulação. E a avaliação do governo brasileiro é de que essa bajulação a Trump foi ali até articulada pelo Emmanuel Macron, que é o presidente francês e anfitrião desse encontro, para garantir que o Trump participasse, né, para engajar o Trump nessa cúpula do G7. Inclusive, a gente contou aqui, acho que na segunda-feira, que o Macron atuou para garantir que o Trump ficasse os 3 dias, e o Trump ficou durante os 3 dias do G7 aqui. Para garantir que o Trump ficasse os 3 dias do G7, o Macron convidou o Trump para um jantar hoje à noite lá no Palácio de Versalhes, já perto de Paris. Isso obrigou o Trump a ficar aqui, ele ficou os 3 dias, participou de tudo. Inclusive hoje, ele teve um bastidor também, o Trump, ele acabou chegando atrasado para uma das sessões do G7 e fez os líderes esperarem ali cerca de 40, quase 1 hora. Isso irritou
alguns líderes que estavam ali presentes. E quando o Trump chegou atrasado, ele fez meio que uma brincadeira, foi para a ponta da mesa e disse assim: I'm the boss, eu sou o chefe. Acho que até tem esse vídeo, a gente subiu aí no Metrópolis. Vamos passar esse vídeo aí. Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. How are you? Do Donald Trump. E agora eu te pergunto sobre essa reunião de hoje do presidente Lula. Você disse que o Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, ele também está nesse evento. Ele já estava na comitiva do presidente Lula antes ou ele chegou apenas para essa reunião da Interpol? O Andrei está na comitiva do presidente Lula, ele veio no avião presidencial com Lula ainda, eles saíram no domingo à tarde, né? E aí chegaram. Tem uns helicópteros passando aqui, a gente sempre fica querendo ver se há alguma autoridade. Mas, enfim, o Andrei veio no avião com Lula, eles saíram de Brasília no domingo à tarde, chegaram com o presidente Lula, inclusive, o Andrei estava com Lula durante a reunião do Lula com Emmanuel Macron, né? Estava também com Lula durante a reunião com a primeira-ministra do Japão. Acho que hoje ele veio se reunir antes com o chefe da Interpol para fazer aquela preparação para a reunião, mas ele veio sim na comitiva com o presidente Lula e a expectativa é de que também volte com o presidente Lula para Brasília. Eu estou aqui nessa residência, Neila, por quê? Vamos explicar. Além dessa reunião, o presidente Lula está prometendo dar uma coletiva de imprensa, vamos ver se isso confirma, né? Eu já acompanhei algumas viagens presidenciais, às vezes eles dizem que vai ter uma coletiva, a gente fica esperando, aí a agenda atrasa, como hoje está atrasada, e acaba que o presidente volta. Mas a agenda final do presidente é essa reunião com o chefe da Interpol aqui na residência oficial da missão do Brasil em Genebra, logo na sequência uma possível coletiva de imprensa, depois ele volta para o Brasil, ou seja, amanhã, quinta-feira, Lula já estará aí em Brasília. Muito bem, para a gente finalizar, um assunto importante que falamos aqui, houve algum andamento na questão da exportação da carne brasileira nas conversas com as lideranças da Europa? Olha, o presidente Lula ontem teve uma reunião bilateral com a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e com o Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, justamente para tratar dessa questão da carne. Segundo a nota do governo brasileiro, foi criado ali um canal